Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Se estão, me avisem, por favor. Deixa eu renomear meu nome aqui. Deixa eu colocar aqui o Rogério. Bom dia, Zé. Bom dia, Rogério. Vocês me ouvem bem? Bom dia, tudo bem? Sim, sim. Tudo bem, tudo bem. Desculpem aí, eu tive um problema técnico, viu, galera? Desculpem aí a demora. Tranquilo, vamos lá. Coloquei o Rogério aqui também. Ah, vamos lá. Boa. Bom dia, bom dia. Bom Bom dia, bom dia. dia. E Tudo aí, bem? tudo bem? Tudo Renan? bem, Rogério? Como vai? E aí, Zé, tudo bem? Bom dia, Rogério. Bom. O Paulo também já está esperando a Itachi, tá, Renan? Ah, legal, tá bom. Vamos só fazer uma introdução aqui, daí a gente já chama ele, tá Só bom? colocar mais para cá, porque se caso tiver pessoas passando aqui, vamos isolar mais. Pronto. Aí. É só com as cores do Palmeiras, apesar de ser palmeirense. Aí. Bom demais. Pessoal, eu não sei se vocês conseguem colocar aqui no chat, porque a galera tá mandando bom dia aqui no Q&A, né? Então, bom, sejam todos bem-vindos, né? Desculpem aí o nosso atraso, estamos juntos. Vamos começar aqui um grande dia aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? Em São Paulo não, aqui no Brasil. São 9h08, aí em Portugal são 12h08, né, Zé? 12h08? Exatamente. 12h08. Estão atrapalhando aqui o almoço da galera. Ó. Bom demais. Bom, para quem não conhece, vou começar só a explicar aqui, né? O programa de aceleração, basicamente, nós fazemos um programa voltado para profissionais mais experientes. E esse programa ele tem um funil ali onde você tem que entrar, se inscrever e participa de um desafio classificatório para que você possa se submeter a algumas vagas aí que tem. E nós estamos com algumas oportunidades aqui, com a B11 para Portugal, com a Tony, né? Então, quero primeiro dar as boas-vindas para todo mundo, dizer que a gente está muito animado, muito feliz com esse programa aqui. Foram centenas de pessoas inscritas que podem ter a vida transformadas aí através da internacionalização, de ir para Portugal, de fazer uma pós-graduação, enfim. Então, eu quero começar aqui chamando o Zé para ele se apresentar, para ele e o Rogério também, e daí depois a gente vai começar aqui essa manhã super especial aí. Fica super à vontade para vocês falarem, tá bom, gente? Boa, bom dia, Renan. Bom dia a todos que já estão aqui. O Rogério, bom dia. O Paulo também, que vai se juntar daqui a pouco conosco, da Itachi. Agradecemos a todos aí, logo cedo pela manhã, no sábado, estar com a gente aqui para a gente poder trocar ideias e compartilhar um pouquinho sobre esse conteúdo que a gente preparou. A gente preparou um conteúdo muito denso, interessante para essa aceleração, para falar sobre o Tony, para falar sobre a Itachi, que é o nosso Premium Partner. A gente vai falar também em detalhes como funciona o programa, a jornada. A gente tem um material aqui para compartilhar com vocês. Te agradece essa oportunidade de estar aqui. Espero que a gente possa criar uma sinergia e uma simbiose muito bacana com a galera que está a fim de ter uma experiência internacional. Eu sou o José Bolsa, estou vivendo aqui em Portugal há 4 anos, sou formado em ciência da computação no Brasil e a minha carreira começa como desenvolvedor de software. Eu fui sócio de uma empresa de integração de IT no Brasil por mais de 20 anos. Fiz um processo de M&A, me tornei executivo da empresa adquirente e depois de alguns anos decidi voltar às minhas origens empreendedoras e também à minha origem familiar, porque os meus familiares são de origem portuguesa e estou aqui em Portugal como um luso-descendente há 5 anos apoiando o talento numa jornada internacional estruturada e segura, e é isso que a gente vai falar hoje através do Tony para todo mundo que está aqui, quem tiver a oportunidade de ver também um pouquinho mais à frente.
esse material que a gente quer compartilhar aqui hoje. Bom demais. E, Rogério, fica à vontade também para se apresentar. Obrigado aí pela parceria de vocês, né? Hoje a gente está buscando aí profissionais incríveis aí de Java, .NET, de Data Engineer, enfim, a gente tem muitas oportunidades para que a gente possa crescer juntos aí. Fica à vontade, Rogério, para se apresentar. Obrigado, Renan. Obrigado mais uma vez aí pelo time da DIL, né, que tem uma parceria maravilhosa com a gente aqui. A gente é muito satisfeito de trabalhar com vocês e tem tido uma sinergia muito boa, né, nessas acelerações que a gente tem feito aí com vocês e para justamente trazer essa porta aí, né, para quem quer ter uma experiência internacional. Então, meu nome é Rogério Meirelles. Eu, como José, também tenho uma carreira mais ou menos parecida. Eu muito mais na área nas empresas onde eu contratava desenvolvedores para a própria empresa que eu trabalhava, né? Eu tenho 25 anos de carreira, né? Sou formado em administração, com pós-graduação em tecnologia, né? Nunca fui desenvolvedor, mas sempre fiquei perto, né, desse mundo, né? E, enfim. E eu estou também há mais ou menos 5 anos aqui em Portugal, né? Eu fiz essa jornada aqui, né? Meu pai é português, e eu resolvi, há 5 anos atrás, vir para as minhas origens aqui, né? E a gente montou essa empresa, né? A B11, e depois o programa Tony, eu e o José. E a gente está aqui há mais ou menos 5 anos trabalhando juntos aqui com algumas oportunidades bem interessantes que a gente vai falar um pouco hoje. Como o José falou, a gente montou um material bem denso aqui para que vocês possam entender, participar e se motivar, né, a ter uma carreira internacional para quem está participando aqui com a gente. Então, bom dia a todos, bom dia ao Paulo também da Itachi, também já vai entrar aí, né, Renan? E vai participar com a gente também. Com certeza, com certeza. Vamos já colocar ele, daí seria legal, assim, se vocês puderem falar um pouquinho do programa, né? Dar só um overview do programa, assim, óbvio que depois a gente entra no detalhe, mas isso aqui é mais para que a gente possa já começar a colocar aí, instigar a galera, né? Porque às vezes o pessoal está aqui e não entendeu ainda o programa, não viu às vezes como que vai ser o a live de lançamento, não assistiu. Então é importante saber como que vai acontecer esse programa, para quem é direcionado, quais são as oportunidades que a gente tem, e daí, enquanto isso, já vou colocando o Paulo aqui, mas seria bem Renan, legal a se você gente... puder já, por favor, liberar a minha tela, eu vou compartilhar o material então aqui Claro, já. Só a eu acho que gente você já está deixa. liberado já, não está, Não, Zé? host disabled participant screen share, só para liberar a Com minha tela certeza, aqui. com certeza. Deixa eu só ver aqui, então, porque eu coloquei você como panelist. Eu vou te colocar como host, tá, Zé? Tá bom. Acho que só host consegue. Manda bala. Acho que agora já dá. Fantástico. Vou. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim, consegui. Boa, então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre, como o Renan estava comentando, vamos falar um pouquinho sobre o Tony, entrar em um pouco mais detalhes. A gente preparou um material bem denso para poder compartilhar com vocês, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa agenda, como que a gente vai conduzir essa quase 2 horas que a gente vai ficar aqui hoje trocando experiências e batendo papo, para quem tiver mais à frente também vendo esse vídeo, ter bastante conteúdo para entender o que é o programa, entender a empresa partner que está participando conosco, uma delas, as oportunidades que existem, todos os detalhes. Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro o que é o Tony, nesse primeiro bloco. Muito rapidamente, a gente vai tentar ou fazer um overview. Depois, a gente entra com a Itachi, a gente tem a participação aqui do Paulo, ele vai se apresentar, mas é um dos diretores, um dos heads da área de Delivery Center aqui de Portugal, que dispôs o tempo, né, para participar conosco como um parceiro premium desse programa que a gente está desenvolvendo este ano. Logo depois, a gente vai falar mais detalhes do programa, a gente vai entrar em profundidade como isso funciona, como é o processo seletivo, qual o timeline, quais são
são os job descriptions, né? Qual que é o pacote que a gente oferece para todo o processo do Tony, e na sequência a gente abre para fazer aí um bate-papo, um Q&A, né? E abrir aí para perguntas e respostas da galera que estiver conectada aqui com a gente, para que a gente possa trocar aí provavelmente alguma informação que não ficou tão clara, ou que a gente possa aprofundar em alguns mais detalhes, tá bom? Então essa é vamos dizer assim, a agenda que a gente preparou, e é com base nela que a gente vai seguir esse próximo período. Bom, então vamos lá. O que é o Tony? Começa aqui com Rogério, passo a palavra para você. Obrigado, Zé. O Tony, então, nós, com a experiência que a gente tem aí de mais ou menos 5 anos aqui na Europa, né, mas de mais de 20 anos contratando profissionais de tecnologia, né, nós resolvemos justamente criar uma plataforma, né, para ativar talentos para uma carreira internacional, né? Então, nós temos acesso a talentos altamente qualificados, né? E a gente viu que existia aqui, né, um caminho diferente a se percorrer, né? E por isso que a gente percebeu com a experiência que nós carregamos aqui e o que a gente viu na Europa, né, que a gente tinha que conectar esses 3 pontos aqui: os talentos, né, altamente qualificados que querem, né, ter uma experiência internacional, né, com as demandas que a gente tem no mercado aqui europeu e com uma conexão, né, e uma preparação para a cultura local, né? Então, o Tony é justamente, eu costumo dizer que é um enabler, né, de quem quer realmente ter uma carreira internacional, viver uma experiência diferente e estruturada para vir para cá. Não simplesmente, eu vou mudar, né, mas eu vou mudar de que maneira, né? Com qual tipo de demanda que tem lá e como que eu estou preparado ou não. Então, o Tony, ele nasceu dessa demanda que a gente viu aqui, de uma preparação diferente, né? O que a gente percebeu ao longo desses 5 anos trabalhando aqui na Europa, né? Na América Latina, nós temos profissionais altamente qualificados, né? Porém, com alguns gaps e alguns desafios, né, que para o mercado internacional precisam ser trabalhados. E o principal deles é você fazer o fit cultural, né, porque as culturas são muito diferentes, né? Apesar, por exemplo, nós estamos em Portugal, falamos aparentemente a mesma língua, mas temos uma cultura muito diferente e que se baseia numa cultura europeia, né, que é muito mais formal. O brasileiro acaba sendo um pouco menos formal, como, né, nós estamos acostumados aqui na Europa, e isso às vezes acarretava problemas na hora de você conectar um talento aqui. E um outro problema que é justamente, né, a questão do inglês, né? Um grande desafio, né, para os brasileiros, né, e na América Latina em geral, é justamente o fit no idioma, né? Você vai trabalhar em time internacional, em todas as empresas por aqui, e o idioma é um grande desafio, né? E aqui na Europa, né, um déficit absurdo e cada dia crescente, né, de profissionais, né, e uma demanda que não para de crescer. E justamente a gente via que esses 2 pontos, né, davam uma desconexão, né? E o que acarretou isso, né? Nós, com a nossa própria experiência desses últimos 4 anos, a gente viu que essa falha, né, do talento estar tecnicamente preparado, tecnicamente não, preparado culturalmente e no idioma para a cultura local, não fazia conexão com as demandas aqui, né? E a gente viu, pelo menos, né, que passou pela gente, que 80% de tentativas de conexão, né, desses talentos com as demandas aqui, que foram frustrantes, justamente porque existiam esses gaps, né? E deveria ter uma maneira de você endereçar isso, né? E aí, o nosso conceito foi justamente, nós sabemos, de um lado, né, como que é contratar esses talentos, quais são os desafios, né, que nós temos aí, e do lado da empresa, né, as empresas cada dia mais com demandas crescentes, né, e com muita dificuldade de talento e retenção, porque as demandas não param de crescer no mundo inteiro, e principalmente aqui na Europa, né, e cada dia mais a fonte, né, da onde essas empresas buscavam, né, recursos, elas estão cada dia mais diminuindo, né, portanto, com escassez de acesso a talentos, né? E do outro lado, aquilo que eu falei, né?
os talentos internacionais, que têm tecnicamente um potencial incrível, como no Brasil tem muitos técnicos, né, um pessoal tecnicamente muito preparado, mas com esses gaps, né, tanto do idioma, né, e em relação também à cultura. E a gente percebeu que nós tínhamos que ser uma estrutura para fazer com que essas pessoas tivessem o que a gente chama de ser international ready, né? Ou seja, estar preparados para uma carreira internacional. E foi aí que nasceu o Tony, que é Talent on International Experience, que é justamente essa plataforma de nós conectarmos os dois personas principais aqui, que são os partners, que são nossos clientes, como a Itachi, que está aqui hoje, com grandes desafios de suprir, né, no mundo inteiro, né, talentos em várias demandas, né? E o talento, que é outro persona, que é justamente se conectar de forma estruturada e ele começar a ser considerado, né? Porque a gente deu aqui um caminho para um pessoal que ainda não estava preparado, né? E tinha um gap grande no idioma e também na cultura, um caminho que houvesse essa conexão. Por isso que a gente criou essa estrutura e o Tony, que a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe daqui para frente. Perfeito, Rogério. Então a gente vai falar um pouquinho agora em macro, uma visão ainda sem entrar nos detalhes, o como funciona o Tony para fazer com que exista essa união do talento altamente qualificado que tem interesse numa oportunidade internacional com essas empresas, né, que estão em busca de talento, mas que querem expandir o seu talent pool e nós chamamos, e elas entram no nosso modelo, entram no nosso sistema como partners. O primeiro tema importante dentro do nosso modelo é o que nós chamamos de Tony Pool, que é o Talent Pool, que nós conseguimos acessar através da DIL e desses programas que nós fazemos de aceleração, mais de 1 milhão de talentos. Então a gente cria também para o mercado europeu, para os partners, um canal através da DIL e com a equipe que trabalha junto conosco, a possibilidade de apresentar oportunidades e buscar talentos que realmente tenham interesse numa experiência internacional. O segundo componente, após o processo que nós estamos fazendo agora, que é o processo de aceleração, vai entrar no processo do vetting do Tony. Aqui no vetting do Tony, nós fazemos avaliação motivacional e de skills através do nosso modelo e da nossa plataforma, que nós vamos falar em mais detalhes à frente, para identificar talentos potenciais e prós para uma jornada internacional. E nesse momento, o partner já cria o contato com esse talento que já passou por um processo de validação técnica e também da classificação do potencial internacional. A partir desse momento, a empresa cria essa primeira conexão, avalia a possibilidade do talento entrar nessa jornada e o talento pode iniciar a sua atividade, que nós chamamos de Tony Start. O que é o Tony Start? Existem duas possibilidades do talento iniciar o trabalho dele. Primeira coisa, trabalhar de forma remota, a partir do Brasil, e depois a partir de Portugal, on-premise, né? Esse processo, ele tem um timing, porque ele começa remoto e depois vem para cá. Por quê? Porque nesse período nós vamos estar fazendo todo o processo de relocation e suportando o talento na sua mudança. E o mais importante, tanto para o talento quanto para o partner, não existe qualquer tipo de preocupação com documentação e no processo de relocation. Isso é tudo chave na mão, isso é tudo cuidado pelo Tony Relocation. Então, questões de documentação, traslado, hospedagem, todos eles fazem parte de um processo chave na mão que nós vamos entrar em detalhes na segunda parte da nossa apresentação. Mas o mais importante para endereçar aqueles pontos que o Rogério falou é o seguinte: nós percebemos que não é somente identificar o talento e apoiá-lo na questão logística e na conexão. Existe um grande trabalho de localização, de preparação e entrega do fit cultural. Foi aí que nós desenvolvemos o Talent Lab, que é uma pós-graduação. Essa pós-graduação aqui em Portugal ocorre no Politécnico de Leiria, com foco em 3 grandes pilares durante 12 meses. O primeiro pilar é um fit da sua comunicação, da sua habilidade de se falar inglês. O segundo ponto é um fit cultural e o terceiro ponto é um fit técnico que ocorre durante 12 meses aqui em Portugal, no Politécnico de Leiria, em paralelo a você já estar trabalhando para uma empresa partner. Esse é o modelo que nós trabalhamos para fazer com que você esteja conectado e se prepare num programa de 24 meses para se tornar International Ready. Mais à frente, no terceiro bloco, a gente vai falar em detalhes sobre cada um desses componentes.
Agora, quem já está conosco aqui, participa conosco nesse processo, né, e já confia nesse modelo, já engaja conosco, quais são as empresas que já estão conosco? Nós temos a Hitachi. A Hitachi Vantara está conosco, inclusive participa do nosso segundo bloco, vai falar um pouquinho da experiência dela, mas nós temos a La Redoute, que é uma empresa francesa, a Clear Strategy, que é uma empresa irlandesa, a Cellfox Nova Base, empresas aqui locais portuguesas, a Volkswagen Digital Solutions e a Siemens, entre outras, são empresas que já fazem parte do nosso hall de empresas que participam tanto do Tony Potential como também do Tony Pro aqui na B11. E apenas reforçando quem está por trás, né, nós somos aqui os três principais agentes envolvidos na liderança do processo. Eu, como já mencionei, responsável pela parte de produto, de tecnologia e também no suporte à área de talentos. A formação é mais em computação, o Rogério já se apresentou, tem uma grande experiência também na parte educacional, e o Davi, um português, que é um dos nossos mentores e advisors e que também nos apoia na abertura, né, de canais, enxerga muito valor nesse modelo que a gente está criando hoje a partir de Portugal para apoiar talentos internacionais. A gente encerra aqui a primeira parte do primeiro bloco, que tem a ver com o overview do Tony. Nós vamos falar agora sobre a Hitachi, né? Então, era importante já também convidar o Paulo e abrir o Paulo para esse cenário, porque a gente começa fazendo uma pequena apresentação de um vídeo institucional da Hitachi como sendo um premium partner e como eles se posicionam aqui em Portugal e na Europa, e o Paulo é responsável por toda a divisão de EMEA. Então eu vou começar aqui apresentando um vídeo da Hitachi e já já o Paulo entra aí com a gente. Our journey is a long one that began 100 years ago. Now, as it was then, our values are based on harmony, sincerity, and pioneering spirit. Our goal is to use our know-how not only to innovate, but to improve the society we live in. We are not only focused on delivering the end product, but also on connecting the people who work here. And what a great place it is to work. We started small, but as the years passed, we have evolved, we have grown, as did our people. We nurture new ideas, new input, innovation, and trust. We are looking for people that think outside of the box and are willing to face a challenge head on, no matter what it may be. That's the Portuguese spirit. With our highly skilled workforce, we play a critical role in the company and deliver the best possible results to our clients. We work together with a broad spectrum of clients, ranging from banks, retailers, and healthcare institutions, to public transportation, farmers, and utility companies. We use our talent to deliver industry-leading innovation. We believe we are capable of anything, as long as we put our mind to it. And, of course, we are very fortunate to be working in one of the most beautiful cities in the world, Lisbon. This is the place where two cultures meet, where harmony meets desire, patience meets dynamism, tradition meets innovation, and the Asian meets the future. We are Hitachi Vantara's Portugal Delivery Center. We are powering good. Bom, agora estava de chamar, estão me ouvir? Então conseguem me ouvir bem? Chamar agora o Paulo Valério, que é um dos diretores aqui em Portugal, para se apresentar. Eu vou dar um stop na minha apresentação e aí a gente já bate um papo com o Paulo. Bom demais. Deixa eu só colocar o Paulo aqui. O Zé, eu acho que é você que tem que fazer agora que você está como admin. Ou você manda para mim também.
se você procurar ele no participante, você clica no botão e coloca ele como pane list. Pronto. Vamos lá, Paulo. Boa. Aí. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Seja Paulo. bem-vindo. Obrigado mais uma vez aí por Bem-vindo, Paulo. participar, Paulo. Todo gosto, com todo gosto em ajudar e participar. Acho que isto é uma iniciativa excelente e é um prazer estar aqui hoje. Muito Obrigado, bom contar Paulo. contigo, Paulo. Rogério. Prazer. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo, viu, Paulo? Muito legal aí vocês estarem aí. E Zé, fiquem à vontade aí para conduzir, tá bom? Obrigado, Renan. Paulo, a gente já conversou algumas vezes, né? E você já passou um pouco o ponto de vista aí teu, né, da Hitachi em relação ao Tony, né? Mas eu queria ouvir, né, que é bom para os talentos que estão participando aqui agora, né? E esse vídeo vai ficar gravado, muitos outros vão ver, né? Mas eu queria que, do ponto de vista da Hitachi, né, por que o Tony ele acaba sendo interessante, né, para vocês, né, como parceiros nossos, assim, se você pudesse passar a tua ideia, né, seria interessante. Muito bem, então antes de responder à tua pergunta, Rogério, faço uma pequena apresentação minha, introdução também, que acho que é bom. Portanto, o meu nome é Paulo Valério, já estou na Hitachi há 14 anos, fez agora a 9 de janeiro 14 anos que estou na empresa, sou engenheiro de profissão, portanto fiz a minha formação toda em engenharia, sou desenvolvedor, fiz muitos anos de projetos, muitas horas, muitas noitadas, e desde 2014 para cá assumi muito mais as funções de gestão nas áreas de delivery dentro da Hitachi Vantara. No primeiro lugar em Portugal e desde finais de 2022 a 21, sou responsável pelas práticas tanto de engenharia de produto, engenharia aplicacional e engenharia de dados para a EMEA, para a Hitachi Vantara. Portanto, aqui todas as equipas de projeto. De uma certa parte eu também sou imigrante, portanto eu vim viver para Portugal com 18 anos, os meus pais são portugueses e migraram para o Canadá, nasci no Canadá e acabei por fazer o regresso também à terra dos meus pais e desde então estou cá e digo que quando a Margarida diz no final do vídeo que Lisboa é das cidades mais bonitas do mundo, não é das cidades, eu diria que é a cidade mais bonita do mundo. É sempre um espetáculo estar aqui. Tanto pelo tempo que nós temos e pelo ambiente e o espírito que a cidade nos traz. Isso acaba por repercutir nas pessoas e na nossa forma de estar e na nossa forma de trabalhar, e isso, sim, acho que é um extra que as pessoas devem também considerar numa mudança e num desafio como é sair do seu país e ir para um desafio internacional ou uma carreira internacional. Se eu saltar para a tua pergunta, Rogério, qual é o interesse que nós temos, que a Hitachi Vantara tem no Tony? Acho que é uma realidade, e sobretudo desde o Covid, que com a abertura dos mercados ao trabalho remoto, as pessoas trabalharem de qualquer ponto do país, a questão de recursos e de profissionais tornou-se um desafio para todas as empresas. Como é que nós chegamos a desafio, a talento? Como é que chegamos a pessoas que querem participar e que querem trabalhar connosco? E quando tu e o José reuniram-se comigo da primeira vez, falaram de muitas coisas e pelo meio falou-se do Tony e foi aí o ponto que me chamou uma grande atenção, porque ataca, ou seja, mas visa um problema que nós sentimos muitas vezes, que quem tenta um desafio internacional muitas das vezes acaba por não ser um sucesso porque não se sentem apoiados. Uma mudança é crítica, é ir para um país novo, ir para uma cultura nova, e ir para um idioma novo por muitas pessoas, leis, processos, organização completamente diferente, e tendo a fazer isso e tendo a trabalhar, torna-se muito pesado para as pessoas. E isso foi uma coisa que atraiu muito
do ponto de vista do programa do Tony, foi todo o processo que está montado por trás para dar esse apoio às pessoas, o profissional em si, mas também à família, à sua volta, para que esse desafio mesmo da mudança para um país novo se torne um sucesso para ele, porque se é um sucesso para ele, acaba por ser um sucesso para a empresa que o acolhe. E isso é uma coisa que eu vi logo e que ganhou muito interesse, e que quando eu comecei a fazer o pitch internamente na empresa para dar o apoio e para poder avançar convosco nessa parceria, não foi difícil, foi uma conversa simples com a chefia, e eles próprios disseram, olha, ideia espetacular, isto vamos avançar, e acabou por ser também um caso. Trabalhar também com o Tony permite-nos ter acesso a um mercado, a um universo de talento que é muito interessante. O Brasil efetivamente é um país grande, tem muita gente lá, há reconhecimento disso, e tem muito profissional. Já cheguei a ter projetos e a trabalhar no Brasil, convivi com muitos colegas do Brasil e reconheço o talento e a experiência que tem. E é um talento que tem vontade de aprender, tem vontade de partilhar, colaborar, tem uma experiência profissional interessante e demonstrada, tem empresas grandes que já trabalham no mercado brasileiro, empresas que são reconhecidas, para não falar das consultoras grandes, mas empresas como a Dell, como a HP, são escolas muito interessantes, e são pessoas também que trabalham nisso, já têm uma certa experiência profissional, nem que seja mais local, mas que é replicável internacional, e que dão aqui uma mais-valia no seu desafio, na sua vontade de mudar para Portugal. Portanto, aliado a isso, é um processo que vocês montaram do Tony bem estruturado, desde a identificação do perfil. Portanto, trabalhamos muito estreitamente juntos do quem é que nós procuramos, o que é o perfil do colaborador da Hitachi, porque acabam por ser pessoas que se vão juntar às nossas equipas. Portanto, têm que se sentir bem e têm que reconhecer os nossos valores e têm que se enquadrar com isso. Todo o vosso processo de identificação do perfil, de preparação desse perfil também para as entrevistas ou para as conversas que têm connosco, e desde a sua vinda também para Portugal, que acho que foi dos pontos importantíssimos, que faz com que a Hitachi Vantara tenha muito interesse na colaboração com a AB11 no programa Tony. Obrigado, Paulo. Obrigado pela tua explicação e fantástica experiência que a gente está tendo juntos aqui. E vocês têm ajudado muito a gente fazer o fine tune do Tony, né? Porque todo o feedback que vocês passam para a gente acaba fazendo com que a evolução do programa ele aconteça, né? E um ponto importante que você um dia também passou um feedback positivo em relação ao Tony, né? É como que esses profissionais no dia a dia, no início aqui, o que você viu de diferente, né? Entre aqueles que vieram pelo programa Tony, né? E outros que vocês tiveram, né? Contratando, às vezes, né? Que vieram ou por outra agência, enfim, que seja, mas o que o Tony trouxe no dia a dia de trabalho, assim, que você viu um diferencial do programa para o profissional que está inserido, né, no início do trabalho aqui em Portugal? O que você verificou de diferente? Eu diria duas palavras: focado e despreocupado. Okay? O foco no sentido de que, ao ter apoio, ter pessoas que encaminham para os processos que têm que ser feitos, que estão lá para os ajudar, faz com que no seu dia-a-dia estão mais focados na sua profissão, no seu trabalho, nas suas atividades. E isso traduz-se também por uma questão da despreocupação. Portanto, estão mais leves, estão mais alegres, estão mais confiantes, sente-se a motivação que eles têm para o desafio também. Portanto, isso ajuda imenso ao processo. Nota-se quando uma pessoa muda para um país novo, tem que ir tratar das questões financeiras, tem que ir à procura de um banco, se traz a família, tem que ir tratar de uma escola, inscrever os filhos não sei aonde. Isso retira do seu tempo diário, porque tem que ser feito no dia-a-dia. E eles não sabem onde procurar. Tendo uma ajuda nisso, eles já não sentem essa preocupação, já estão orientados, já sabem com quem podem questionar e têm logo uma resposta ali, e não têm dúvidas de, olha, será mesmo isso ou tenho que ainda fazer mais qualquer coisa? Não, está ali tudo bem explicado, e isso acaba por traduzir no sentimento da pessoa, como é que ela se sente, menos stress no dia-a-dia, porque não está preocupado com essas questões todas, e reflete-se no seu trabalho e
na sua integração, adaptação também profissional, que é importante, que é um passo crítico. A família, a sua mudança pessoal, acho que é o mais importante quando se fala de uma carreira internacional, mas se essas preocupações se traduzem, se refletem depois no seu trabalho, no seu dia-a-dia, terá um impacto profissional e acaba por ser uma experiência que pode fazer com que a pessoa volte ao seu país e que não queira voltar a ter uma experiência internacional que correu muito mal. Portanto, ter o apoio, ter essa ajuda é uma grande mais-valia e traduz em grandes benefícios para as pessoas. Obrigado, Paulo. E é bom porque aqui, tanto eu, o José, como você também, né, Paulo? A gente fez essa transição de carreira para um outro país, né? Então a gente sofreu na pele, né? O que é você chegar, ter que tirar um NIF, saber o que é um NIS, né? Segurança Social e tudo isso, quer dizer, isso abrir a conta no banco, enfim, procurar uma casa. E os apoios financeiros que têm, as pessoas que estão cá não sabem que se são inscritas daquela forma têm benefícios fiscais. Portanto, isso é importante. Não digo que depois que acaba por ter colegas que passaram por isso na empresa e que podem ajudar, mas às vezes não têm a vontade em colocar essa pergunta, têm receios, ou têm vergonha, ou não têm confiança, e depois acabam por deixar passar muitas coisas boas, muitas ajudas que estão por aí. E se tem uma estrutura, uma empresa que os apoia a fazer isso tudo, portanto já também ganha ali um compromisso e uma maior ligação também com ambas as empresas, neste caso, portanto, com a B11 que ajuda nisso tudo, e depois com a Itachi Ventar que também apostou e investiu em ajudar em trazer talento para cá, portanto é importante isso. Muito bom. Obrigado, Paulo, pelo teu feedback e por toda a tua orientação também, pela ajuda que você tem dado a nós aqui. E em relação agora hoje, o desafio da Itachi para agora 2023, né? Quais são os desafios aí? Quais são os stacks? O que você quer? O Tony agora, né? A gente está abrindo essa aceleração justamente para atrair pessoas, né? Talentos específicos para a Itachi agora, para a gente poder suprir as demandas dos seus clientes, né? Então, se você pudesse agora explicar um pouquinho aí, né, no geral, o que é o desafio da Itachi hoje, né, os stacks e tudo mais, para que todos os talentos que estão procurando a gente aqui agora possa entender um pouquinho melhor o que temos para 2023. Muito bem. Então, o que é que eu procuro para as minhas equipas sobretudo, o essencial são pessoas com vontade de aprender, com motivação de serem não simples executantes, portanto, participar, colaborar, desafiar. Portanto, se eu entrar um pouco aqui na questão mais técnica, estamos a falar de engenheiros, pessoas com experiência, de conhecimento de engenharia, de programação de sistemas. Eu posso dividir isso em perfis, vários tipos de perfis, portanto, desde o full stack developer, pessoas que experiência em desenvolvimento em back-end e front-end. O full stack cada vez mais se torna um perfil muito interessante. É um perfil difícil de encontrar, é verdade. Há pessoas que são muito mais orientadas para o back-end, outras são muito mais orientadas para o front-end e tendem a se focar mais nessas e não ter uma linha de vontade de trabalhar nos dois. Portanto, aqui há que ter também o que eu normalmente digo é as pessoas, é um full stack, têm uma preferência mais por uma das vertentes, mas tem que ter conhecimento da outra e alguma capaz de se orientar na outra vertente se necessário. Okay? Eu digo isso porque complementa e acaba por fortalecer os seus conhecimentos e os desafios que existem de ambas as partes. Portanto, quem faz back-end tem que montar o serviço todo apropriado, mas tem que saber estruturar de forma que alguém do front-end também consegue consumir. Depois tem que ali haver uma boa comunicação. Portanto, uma pessoa full stack já tem essas bases. A questão de boas bases de programação, conceitos de programação por objeto, as boas práticas a nível de testes, de arquiteturas, desde os microserviços a arquiteturas em cloud, portanto, essa parte toda. Do ponto de vista de tecnologias, o stack tecnológico .NET Microsoft é efetivamente a nossa prioridade aqui. Eu diria que 90% dos nossos projetos é baseado em .NET.
para quem faz desenvolvimento em cloud, Microsoft e AWS. Portanto, aqui experiências com essas clouds são sempre uma mais-valia e sempre interessantes. E começamos a entrar ali em temas de cloud que são muito importantes, desde containers, desde a parte de Kubernetes e serviços assim, a programação de microserviços, a parte financeira da cloud, portanto, é essa preocupação, performance, cache, esse tipo de conhecimentos e vertentes acho que é importantíssimo para o perfil de desenvolvedor / full stack developer. De front-ends, falámos das variadíssimas, React, Angular são eles os principais, mas sempre que há sempre novas que estão aparecendo. Aqui, se calhar, o mais importante também é pessoas com vontade de aprender, que são capazes de pesquisar e se orientar para novas dessas, conseguem fazer saltos, eventualmente, conhecendo bem os princípios por trás da segurança, de performance, de comunicações, a parte da linguagem. O que eu costumo dizer que é só uma linguagem, é uma sintaxe. O importante é perceber os conceitos por trás, porque depois fazê-lo usando React ou Angular é uma questão de adaptação da linguagem e da forma de fazer. Fiz também de Data Engineering, a parte de dados é um perfil que nós procuramos imenso, desde o mais tradicional, BI, Data Warehouse, até engenheiros de dados com experiência em Data Lakes, Data Lakehouses, com tecnologias da Microsoft ou do AWS, o Databricks também, cada vez mais uma plataforma de manipulação de dados que nós e que o mercado procura. Portanto, Spark, Python, Scala, também por aí por trás de linguagens de programação para Data Engineering. Temos a parte mais de visualização associada ao Data Engineering, ferramentas como o Power BI, Tableau, ClickView também são perfis que nós procuramos bastante. A parte de engenheiros de cloud, pessoas que percebem como é que se monta uma infraestrutura e uma arquitetura na cloud, seja ela Azure, AWS, as questões todas de segurança que está por trás, as questões todas de componentes, de pipelines, montar pipelines de dados ou pipelines de deployment em serviços cloud, portanto esse componente. O DevOps, o perfil DevOps, cada vez mais também, um pouco mais hands-on, essas coisas, são os tipos de perfis que a Hitachi vai procurar nos vários níveis de senioridade. Claro que aqui através do programa de Tony procuramos sobretudo pessoas já com uma certa experiência, mas também pessoal mais novo, que já tem um início de carreira interessante e que tem uma vontade e uma abordagem muito proativa, são perfis também interessantes e que nós já, inclusive, com o Tony trabalhamos e trouxemos. Perfis mais de arquitetura, mais sénior, também são pessoas que queremos procurar e que incorporar nas nossas equipas. Obrigado, Paulo. E, por último, aqui eu só queria, assim, a gente vê que um grande aspecto aqui, né, para que a pessoa tenha sucesso na carreira internacional, é um quesito aqui que a gente preza muito e acho que essa mensagem que a gente tem que passar sempre para quem está nos assistindo aqui, vai nos assistir, que é a questão motivacional, né, Paulo? Porque você vai ver, essas pessoas podem vir aqui para a Hitachi, que é uma empresa fantástica, gigante, né, internacional, enfim. Mas mais do que isso, quer dizer, a pessoa vai vir morar na Europa, né, em Portugal, que é o portal da Europa. Quer dizer, aproveitar isso é alguma coisa que a pessoa tem que entender que a motivação tem que estar boa, né, e positiva. Então, assim, obter o melhor disso, que acho que é o grande ponto também, né, porque você vai vir para um ambiente diferente, né, um ambiente de uma empresa super estruturada como a Hitachi, mas a motivação ela tem que estar bem acertada. E o Tony ele já prepara essa pessoa para vir para cá, né? Mas a questão emocional é um ponto importante, né, Paulo? A pessoa vir e está centrada, fala assim, olha, eu estou com uma oportunidade única na minha vida, né? Se você tiver algum tip para passar também para o pessoal, porque motivação é onde a gente presta atenção na hora que a gente vai fazer, né, a triagem desse povo, né? E acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar para todos aqui, né? Estar com a motivação 100%. A motivação sai de nós.
Eu sou da opinião que sou eu que tenho que gerar a minha motivação. Claro que tem fatores à minha volta que vão me afetar e que vão fazer subir ou descer mais esse fator de motivação. Sentir-se numa empresa, nós trabalhamos em projetos. Portanto, há projetos bons e há projetos menos bons. E por isso o que eu quero dizer menos bons podem não ser em tecnologias muito avançadas, porque acabamos, um projeto é nós entregarmos algo para um cliente. E o cliente pode já ter ali um contexto com o qual nós temos de trabalhar nele, né? Há coisas que podemos mudar desse contexto, mas já haverá muitas das vezes coisas que não se pode mudar, portanto vamos ter que conviver com ele. Pode haver outros clientes em que nós estamos a criar esse contexto do zero, portanto já estamos ali uma página mais em branco, já podemos introduzir tecnologias novas, pode ser mais desafiador, por isso assim, eu posso montar novas tecnologias, mas novamente traz outros desafios aí, que é a complexidade de adaptação, complexidade de aceitação, e isso, prazo de entrega, que isso são fatores também que podem muito fazer variar a nossa motivação. Portanto, tem que sempre olhar e sentir-se que estão primeiro numa equipa. Okay? A equipa está lá estruturada para se apoiar uns aos outros e isso sim ajudar a manter os níveis de motivação. E quando as coisas estão menos interessantes para nós, pode estar mais interessante para o outro e nós temos, de uma certa forma, ir buscar essa energia ali. E não só, ir buscar energia ao outro lado. Portanto, aproveitar o país, o sítio onde nós estamos, para ir buscar energias, para nos sentir, ver coisas, para tirar as ideias dos problemas do trabalho que têm sempre. Portanto, há que apoiar isso. E isso, efetivamente, eu falo por mim, eu tive várias oportunidades de sair de Portugal para ir trabalhar para outros países, Inglaterra, Espanha, os Emirados Árabes Unidos, e em todas as vezes eu não consegui, porque havia coisas aqui à volta que fazia dizer que não, isto é muito melhor do que aquilo. Dou o exemplo de trabalhar para a Inglaterra e saber que está todos os dias a chover, tudo cinzento, e eu tenho aqui a praia a 10 minutos de casa. Portanto, não, são esses fatores à nossa volta que também ajudam-nos a motivar. E quando as coisas estão menos interessantes, olha, passa o dia a seguir, mudo e tento. E depois é participar coisas fora do nosso projeto dentro da empresa também. Portanto, iniciativas de partilha de conhecimento. Olha, eu nunca estou a trabalhar com uma tecnologia menos interessante. Olha, vou estudar aqui, vou tentar fazer aqui um desafio usando outra tecnologia, partilho isso com os meus colegas, ou posso acabar por ter até partilhar com o gestor de projeto onde eu estou, e isso pode ser uma iniciativa para tentar vender ao cliente, ou para tentar mudar algo lá. Portanto, há que puxar essas coisas. Verdade seja dita, se calhar 10 tentativas a fazer isso, 7 vão falhar, porque não vão ser aceitas, mas já haverá 3 que vão ser aceitas e que vai fazer mudar. Portanto, não, há que se nos automotivar nesse sentido, e não há altos e baixos. Faz parte da nossa profissão e nós trabalhamos em projetos, o nosso cliente é que no final é que decide, e não devemos, antes de mais, tomar isso como sendo uma coisa pessoal. No primeiro dia que eu tive de trabalho, na primeira consulta por qual eu passei, foi uma formação, e a primeira mensagem que o formador me disse é: quando estão a dar feedback, uma crítica, não estão a criticar a ti, não é pessoalmente, é o trabalho, é o que foi feito. Portanto, cabe a nós decidir o que é que se faz com essa crítica, mas não nos devemos deixar-nos afetar por isso. Excelente. E no ambiente internacional, com um time internacional, a gente precisa estar mais aberto à crítica, né? Porque são culturas diferentes, modelos diferentes de pensamento, enfim, tem uma série de coisas que a gente tem. Isso que é o bonito da experiência internacional, né? De você se abrir e ganhar maturidade, né? Na vida, né? Que acho que isso que é importante. E te agradecer, Paulo, porque esse tipo aqui, né, da motivação, de você aproveitar o país. Às vezes o projeto, né, não é sempre que você vai estar no projeto que é o hype, que você vai estar sempre lá em cima, né, quer dizer, uma tecnologia tão avançada, não. Isso tudo é bom a gente alinhar com todo mundo, porque isso é dia a dia de empresa, de qualquer empresa, né, com desafios hoje
no mundo inteiro, viu? É o dia a dia nosso pessoal também, portanto, eu hoje vou para um projeto que é tudo super interessante, passado 3 meses, 4 meses, algo correu lá e já não estou a gostar, mas continua a ser tecnologias avançadas, portanto, vai acontecer isso e nós estamos cá também para ajudar e tentamos sempre fazer a mudança, a rotação, temos cuidado com isso, quando é possível, às vezes não é possível fazer logo uma mudança, mas planeia-se e conversa-se com as pessoas para tentar ajudar e que não queremos também que a pessoa esteja infeliz no seu projeto, porque isso também não é justo, e acabamos por perder talento porque a pessoa cansa-se mesmo e muda-se. Mas tem que haver de ambas as partes, portanto, com uma empresa, com a responsabilidade que eu tenho, escute, ajude e tente chegar lá. Mas também a pessoa que é um profissional tem que perceber que as coisas não se mudam assim do dia para a noite. Paulo, queria te agradecer muito aí pela parceria, por você pegar teu sábado aí, né, o momento que a tua família está com a gente aqui, né, e com tudo que você comentou aqui, isso é excelente, né, e a gente tem um trabalho de parceria muito próximo, né, esses tipos de desafios a gente já consegue fazer essa sintonia muito forte hoje, né, mas mais uma vez te agradecer, Paulo, pelo teu tempo, pela parceria, por né, se dispor aqui, e por toda a tua experiência que você compartilhou conosco aqui, viu? Obrigado mesmo, Paulo. É um prazer. Foi um prazer Paulo, estar com a gente. reforço também as palavras do Rogério. Muito obrigado por estar conosco e ter aberto as portas e estar junto com a gente, apoiando aí o talento internacional a ter oportunidades aqui na Europa. É um prazer meu, é um prazer da Hitachi Vantara também, e estamos cá por um segundo ano para trazer mais pessoas para se juntar aqui ao grupo e fazer crescer também a B11 e o Tonic. Acho que isso é também um aspecto muito importante desta parceria. Obrigado, Paulo. Obrigadíssimo, Paulo. Obrigado, um bom final de semana para ti. Obrigado, igualmente a todos. Obrigado mais Bom uma final vez. de semana. Obrigado. Pessoal, obrigado, Paulo. Voltamos agora aqui para mais uma parte de um conteúdo que a gente vai partilhar e vai compartilhar com vocês. Agora vamos aprofundar. Olha só o depoimento de um dos nossos clientes estratégicos, ele é um parceiro premium aqui em Portugal, é uma empresa de referência mundial, e o Paulo é um dos executivos da empresa, e se dispôs a vir aqui sábado conosco para compartilhar um pouquinho dessa experiência que ele teve conosco, um depoimento para nós, um testemunho fantástico, né, do trabalho, do investimento, de energia e de esforço que a gente faz para fazer uma jornada estruturada e segura para você que está do outro lado e quer vir com a gente. É exatamente isso que a gente vai falar agora, tá, pessoal? A gente vai entrar agora na terceira parte da nossa apresentação, da nossa aceleração, onde nós vamos agora aprofundar em detalhes como o Tony funciona, para quem ele está direcionado, como vai ser o processo, qual que é o timeline, quais são os detalhes, além das oportunidades da Hitachi, outras também que existem no nosso radar. Nós vamos entrar em detalhes agora e eu quero que vocês acompanhem, aprendam. E as perguntas é no último bloco. Registrem as perguntas no Q&A, seja em português ou seja em inglês. Vão registrando. Porventura, aquelas que nós já respondermos durante a apresentação, a gente não vai responder novamente, ou só vamos comentar, e aquelas que a gente não conseguiu responder, ou que porventura são perguntas mais abertas e que o conteúdo não endereçou, a gente vai buscar responder, tá bom? Então aproveitem o mecanismo de Q&A e postem ali as suas perguntas. Eu vou retomar então agora para o terceiro bloco da nossa apresentação. Deixa eu só dar um recadinho antes, algumas pessoas estão perguntando aí sobre a gravação, então basicamente na segunda-feira a gente disponibiliza já para que as pessoas possam ver e rever, né? E é muito legal às vezes pegar, voltar ali e reassistir alguns insights que o Paulo deu, enfim. O Zé ele vai entrar um pouquinho na parte mais de perfil, né? Então existem perfis para empresas de forma diferente, né? Então o Paulo falou aqui de 2 perfis que é utilizado, mas a gente tem outros tipos de perfis. E no final, a gente vai abrir para responder algumas perguntas e também vai selecionar aí algumas pessoas que, porventura, possam abrir aí o áudio, a câmera, para fazer uma pergunta direta. E daí o desafio também é que a gente faça em inglês, viu, Zé? Não sei o que você acha aí, sabe? Tá valendo, é assim.
Porque o inglês não tem como fugir, é um pré-requisito do programa, né? Se você não tiver inglês, você não vai conseguir ser avaliado, porque lá é fundamental assim, ter inglês para ter esse programa. Então, basicamente é isso. A gente está com fora aqui de 80 pessoas e teve um problema aí num link que foi enviado pelo WhatsApp, então o time já está também fazendo aqui, trabalhando no paralelo, mas primeiro só agradecer todo mundo que está presente aqui hoje, né, investindo o seu tempo para poder aprender e crescer mais, e com essas duas feras aí que são incríveis, né, além do Paulo, o Rogério e o Zé aí que vão trazer muito conhecimento. Então, galera, continue animado, fique com a gente até o final, né? Essa aceleração não vai se estender, o pessoal está acostumado, viu, Zé, com aceleração de 6, 7 horas, assim, agora é um momento insano, assim, né? Às vezes vai até 8 horas da noite, assim. Então, aqui é super, mas vai ser muito denso, então preste atenção em cada minuto e se preparem para as perguntas no final aí, que vai ser bem legal.